Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Sociologia das Organizações. Hoje nós continuaremos a nossa discussão acerca de processos sociais com enfoque em dois processos específicos, a comunicação e a coordenação de pessoas nas organizações. Esses processos comunicativos eles são fundamentais para que as atividades nas organizações sejam bem-sucedidas. No entanto, além da comunicação, é necessário que as pessoas sejam coordenadas. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir tais processos e as suas relações. Além disso, nós vamos relacionar a comunicação à influência das pessoas, trazendo aí uma relação com os processos que foram discutidos na aula anterior, a partir de 3 tipologias de coordenação, que seriam o condutor, quem influencia a partir do poder, o chefe, aquele que influencia a partir de trocas de pagamentos, a partir do trabalho, e os líderes seriam aqueles que influenciam por meio da autoridade, que é legitimamente reconhecida pelas pessoas que estão dentro dessas organizações. E bom, nós vamos iniciar a nossa discussão acerca desse processo de comunicação nas organizações, entendendo que as comunicações elas provêm de um emissor, que transfere informações para um ou para mais receptores, tendo a finalidade de influenciá-los para que esses se comportem de forma com que metas pessoais ou metas organizacionais sejam atingidas. Então, a comunicação ela é um processo que pode ser utilizado para influenciar pessoas na atividade organizacional. No entanto, as pessoas elas exercem diferentes comportamentos, de modo que nós podemos nos perguntar por que as pessoas se comportam de uma maneira e não se comportam de outra. E aí uma série de modelos e abordagens podem nos ajudar a entender isso. Nós vamos trazer aqui uma contribuição da psicologia, um modelo que ele primeiramente assume que as pessoas têm necessidades a serem satisfeitas. Essas necessidades elas podem ser, por exemplo, relacionadas às aspirações profissionais. Nas aulas anteriores a gente discutiu um pouco disso. Necessidade aqui está próximo relacionado a objetivos, E para que uma necessidade seja satisfeita, é necessário que metas sejam alcançadas. E para que essas metas sejam alcançadas, é necessário que as pessoas se comportem, produzam comportamentos que serão convenientes para que essas metas sejam realizadas. No entanto, a gente tem que destacar que uma necessidade ela permanece latente, ou seja, em segundo plano, até que ela seja desperta por algum estímulo interno ou externo àquela pessoa. E aí, nesse sentido, cabe ao administrador entender e prover esses estímulos. Por fim, esse modelo também ele deve-se ressaltar que uma necessidade ela não é finita, As necessidades não terminam. A partir do momento em que ela é satisfeita, é possível que outras necessidades surjam. O ser humano nunca está satisfeito, Vamos dar um exemplo. A partir de um estímulo que uma pessoa, pode ser você, pode ser qualquer outra pessoa, eu, enfim, a partir do momento que nós recebemos um estímulo, a partir de uma comunicação ou a partir de uma norma cultural. Por exemplo, a crença de que o empreendedorismo ele é um meio de ascensão social. A partir do momento que você recebe esse estímulo, é possível que você tenha uma necessidade, sinta uma necessidade de se tornar um empreendedor de sucesso para poder ascender socialmente. No entanto, para que essa necessidade seja atendida, é preciso estabelecer metas, Então, por exemplo, para esse caso específico, nós vamos estabelecer como meta buscar uma formação gerencial e adquirir experiência em outros negócios. E aí essas metas, para que nós consigamos realizá-las, é preciso que nós desempenhamos certos comportamentos, por exemplo, participar de aulas, estudar, obedecer normas dentro de organizações, manter um bom relacionamento interpessoal. Tudo isso vai nos ajudar, todos esses comportamentos vão ser importantes para que essa necessidade de empreendedorismo, de empreender, seja satisfeita. No entanto, a partir do momento que a gente atinge isso, é possível que novas necessidades surjam.
Então, a partir desse modelo, nós percebemos que, no caso das organizações, é fundamental que vocês, enquanto futuros administradores ou já administradores, atuem como agentes que estimulem as necessidades dessas pessoas, especialmente aquelas necessidades voltadas ao trabalho. E nessa direção, é possível afirmar, então, que o processo de comunicação ele ocorre quando uma pessoa A qualquer, ela estimula uma pessoa B com alguma coisa relacionada a um bem, um artefato, um prêmio, que nós podemos chamar de X, visando influenciá-la e alterar o seu comportamento de modo a obter algumas respostas que sejam orientadas para as metas que A deseja alcançar. Por exemplo, quando alguma pessoa deseja realizar uma tarefa coletiva em uma empresa onde ela trabalha, é possível que a mesma procure conversar com outras pessoas, oferecendo-lhes algum favor em troca do auxílio naquela tarefa. Então, dessa forma, essas pessoas, a partir do momento que elas aceitem ajudar essa outra pessoa, elas desempenharão um comportamento favorável a um indivíduo em questão, havendo uma comunicação. Essa comunicação é importante destacar que ela não se dá apenas por meios verbais ou escritos, A comunicação está relacionada também a objetos visuais, a gestos, a posturas corporais, enfim. E essas comunicações, como nós afirmamos anteriormente, elas visam transmitir informações. E informação é um meio para influenciar as pessoas. Então, nós podemos dizer que uma comunicação ela é eficiente a partir do grau que ela influencia que uma determinada informação pode provocar um comportamento no indivíduo. Essa influência, ela por sua vez, é baseada no grau de percepção e no entendimento desse indivíduo quanto às implicações que aquela informação vão atingir na sua ação, vão produzir na sua ação. Esse entendimento, ele também é dependente da personalidade e do temperamento da pessoa no momento em que ela realiza um determinado processo interpretativo dessas informações. Então, nesse sentido, é importante que o administrador ele entenda a personalidade daqueles seus interlocutores, porque isso vai determinar nos estímulos, nas respostas que ele vai receber e nos comportamentos que vão ser direcionados para atingir metas trabalhando, operando de forma eficiente dentro de uma organização. Nós destacamos ainda que esse processo de comunicação, quando pensado num contexto coletivo, ele deve considerar variáveis de comportamento social, comportamento coletivo, pressões. Isso tudo vai influenciar na forma com que a percepção dos grupos vai se desenvolver para que as informações sejam eficientes e a influência aconteça. Aí, além disso, para que uma comunicação seja bem sucedida, ou seja, para que essa percepção do significado das informações seja compreendido, é necessário que o enunciador, o administrador, consiga transparecer credibilidade e que essa informação seja verdadeira. E aí, nos aprofundando um pouco mais nesses processos de comunicação, é possível identificar 3 tipos dessas interações, que seriam as comunicações informativas, instrutoras e impositivas. A comunicação informativa, ela é aquela em que a informação predomina na mensagem. Não há uma tentativa explícita de influenciar comportamentos. Por exemplo, quando uma pessoa apresenta um conjunto de dados ou um conjunto de informações acerca do desempenho da empresa, ela não está querendo induzir um comportamento apenas informando esse tipo de conteúdo, passando essa mensagem. Por sua vez, a comunicação instrutora, ela acontece quando um emissor tenta influenciar, mostrando os efeitos que o comportamento do influenciado deve ter. Por exemplo, quando um gerente explica à sua equipe quais as metas que cada indivíduo deve perseguir para implementar uma nova estratégia de venda e as formas com que esse indivíduo deve atuar, isso é um exemplo de comunicação instrutora, onde há uma instrução direcionada à ação visando atingir metas. E por fim, a comunicação impositiva ou comunicação motivadora acontece quando o emissor ele procura influenciar o receptor, mostrando de forma implícita ou explícita quais serão as sanções ou os benefícios exercidos sobre o mesmo, caso ele atinja ou não a meta pretendida. Por exemplo, no caso da situação anterior,
da estratégia de vendas, né, esse gerente ele pode promover uma comunicação impositiva ao informar sua equipe os possíveis bônus ou punições que a mesma irá receber no caso do sucesso ou fracasso na implementação dessa estratégia. E prosseguindo, né, considerando os tipos de processo de controle social existentes na organização que nós discutimos na aula anterior, para quem não se lembra, o controle por meio das trocas, do poder, da autoridade. Para mais informações sobre isso, basta acessar a nossa aula 5. É possível que nós estabeleçamos uma relação entre os tipos de influência a partir dos processos comunicativos dessa aula e os tipos de instrumentos de controle social. Assim, nós temos a influência a partir da coerção, que ocorre nos casos em que há um dissenso entre as metas dos indivíduos envolvidos, e no caso a influência ocorre por meio de um exercício de poder por uma das partes, né, que vai agir contra o interesse, contra a vontade da outra, num processo de comunicação impositiva, na maioria dos casos. Por sua vez, temos também a influência pelo comando, que ocorre nos casos em que esse influenciado ele não age nem contra nem a favor de determinado interesse do emissor, principalmente porque esse interesse já é algo que está interiorizado, já é algo que é tido como natural ou inerente à sua função dentro dessa organização. Por exemplo, o subordinado que recebe uma ordem para executar um serviço com o qual ele já está plenamente familiarizado. Nesse tipo de influência, a comunicação estabelecida é do tipo instrutora. A informação ela é passada por meio de uma instrução. E por fim, a influência pela persuasão, ela refere-se aos casos em que esse influenciador ele altera o julgamento daquela pessoa que há a seguir, despertando na mesma uma conveniência de executar aquilo que se propõe a partir de uma relação de autoridade que é legitimamente reconhecida. Nesses casos, a comunicação ela é exercida na maioria das vezes pelo tipo informativa, já que o conteúdo dessas informações ele é algo que é tido como certo, né? E a influência que há de gerar naquela situação, ela é garantida por uma relação de autoridade que já foi estabelecida. No entanto, é possível que existam comunicações do tipo impositivas nesse tipo de relação de influência por persuasão, principalmente quando se pretende modificar um certo comportamento, um certo grupo de características culturais, por exemplo, dentro da organização. Esses processos podem se dar também por influência de persuasão. E aí nós entraremos agora na segunda parte da nossa aula, abordando um outro processo também que é de grande importância para a gestão nas organizações, que é a coordenação. A coordenação ela é um processo essencial para que as metas dos indivíduos nas organizações sejam alcançadas e que as tarefas sejam executadas, sendo então um atributo que é fundamental ao bom administrador, a vocês, futuros administradores. Na atividade empresarial, a execução coletiva de tarefas ela necessita de diferentes habilidades e conhecimentos, cuja integração ela é melhor quando há a presença de um bom coordenador. Contudo, essa tarefa ela não se destina apenas a controlar ou chefiar esses funcionários. A coordenação ela está principalmente relacionada a possibilidade de que metas sejam atingidas, alcançadas a partir da ação de um grupo ou de um ator. Então, nós podemos afirmar que coordenar é conseguir que esses participantes de um grupo se comportem de forma a atingir uma meta eficientemente, essas metas já pré-estabelecidas, né? E a coordenação ela não é obrigatoriamente exercida apenas por uma pessoa, mas ela pode ser desempenhada como um processo de trabalho. Nesse caso, né, nós vamos tomar aqui uma tipologia formulada pelo especialista em estratégia empresarial, Henry Mintzberg, que ele define 5 mecanismos de coordenação nas organizações. O ajustamento mútuo, que se refere ao entendimento coletivo quanto às ações de cada membro dentro daquela coletividade, e é um tipo de coordenação que geralmente se estrutura de forma orgânica, sem a presença de uma figura central. Existem também os processos padronizados.
que referencia a modelos de produção em que a coordenação de todas as atividades ela é definida anteriormente por meio de processos que são estabelecidos de forma padrão, né, que estabelecem padrões de ação e de conduta e que são reconhecidos pelos indivíduos naquela situação. Existem também os resultados padronizados, né, que é a coordenação a partir da definição de objetivos que devem ser perseguidos e alcançados, não importando o processo que é utilizado. É o caso comum da administração por objetivos, que é um modelo de gestão difundido mundialmente e que se baseia num processo de coordenação a partir de resultados que são padronizados. E, por fim, a supervisão direta, que é o modelo tradicional de coordenação desempenhado a partir de uma pessoa que supervisiona o trabalho de outras pessoas de forma direta, apontando disfunções e as motivando para que o trabalho seja executado. É importante ressaltar que cada tipo de estrutura de coordenação vai depender do tipo de organização e das atividades que são desenvolvidas naquele espaço. E ainda nessa discussão, é importante a gente destacar que existem diferentes tipos de coordenadores dentro das organizações. E esses tipos de coordenadores eles vão depender das formas de comunicação que são utilizadas e das metas dos indivíduos envolvidos nas atividades da organização, na interação dessas metas. Cabe destacar que 3 casos são mais presentes, né? E eles estão diretamente relacionados aos processos de controle social que nós tanto discutimos na aula de hoje, que são baseados no poder, nas trocas e na autoridade. O primeiro tipo é o condutor, né? Que é o indivíduo que impõe as metas e as normas de procedimento do grupo com a utilização do poder, a partir de relações de poder. O segundo tipo, que é o denominado chefe, é o indivíduo que é nomeado pelos proprietários ou seus representantes para coordenar os esforços dos participantes, tendo como base as trocas envolvidas naquela atividade. E, por fim, nós temos o líder, que é aquele indivíduo que coordena um grupo formal ou um grupo informal com base na autoridade legitimamente reconhecida. Enfim, são as 3 tipologias de coordenação. Essas tipologias nós vamos voltar mais nela nas aulas seguintes. E é importante destacar que esses 3 casos eles não são puros. É possível que, assim como as 3 formas de controle por poder, autoridade e trocas, não são puras nas organizações. É possível encontrar traços dos 3 perfis, por exemplo, em certos tipos de pessoas dentro dessas organizações, e isso vai depender, isso vai influenciar de forma direta nos processos desenvolvidos naqueles espaços, nesses processos sociais de comunicação e de coordenação das atividades. E bom, nós encerramos mais uma aula. Hoje nós discutimos outros processos sociais e mostramos mais uma vez como a sociologia pode auxiliar o administrador no desempenho da sua tarefa cotidiana. E na próxima aula nós vamos falar sobre poder formal nas organizações, que também é um tópico, é um processo de suma importância para a formação do bom administrador. Nós nos vemos então em outra oportunidade. Muito obrigado pela atenção de todos.